O que será que Jesus escreveu na areia quando os fariseus chegaram para ele para julgar a mulher que foi pega em adultério? Bom, a Bíblia ela não fala isso com clareza, mas existem algumas pistas e são elas que nós vamos trabalhar hoje aqui. Fique comigo para você descobrir. Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui de volta, muito feliz com todos vocês estarem comigo hoje. E a questão que eu quero trabalhar com vocês é essa da introdução. Mas antes de trabalhar com ela, eu quero te contar, te pôr no contexto para que a gente entenda qual era o assunto aqui. O assunto é que Jesus ele estava já nesse período sendo perseguido pelos fariseus, né? E os fariseus eles tinham uma grande inveja de Jesus, porque Jesus ele já tinha formado discípulos, seguidores, Jesus realizava milagres através do poder do Senhor e tal, e os fariseus viam Jesus com inveja e entendiam que Jesus ele era uma ameaça a todo o sistema farisaico e religioso daquela época, né? E então, Jesus ele estava sendo perseguido, na verdade, eles estavam tentando encontrar alguma maneira de acusar Jesus de alguma blasfêmia, de acusar Jesus de quebrar a lei, de fazer alguma coisa para que então eles pudessem mandar Jesus preso, quem sabe até pedir a vida de Jesus, né? E aqui a palavra do Senhor vai dizer que eles trazem então diante de Jesus, né, que Jesus era mestre, trazem diante de Jesus uma mulher que foi pega em adultério, que é nitidamente uma armadilha. Por quê? A lei dizia o seguinte, que se um homem e uma mulher forem pegos em adultério, ambos seriam julgados e poderiam ter até um apedrejamento, né, sobre a vida deles ali, eles acabariam extinguindo a sua vida. Agora aqui nós vemos que não existe o homem na história. Eles pegaram a mulher e eles levaram a mulher ali para ser julgada ali por Jesus, né? E isso, né, nós conseguimos ver aqui em João, no capítulo 8, a partir do versículo 4. Vamos ler na sequência aqui. Diz assim, e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Verso 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Tá? Então aqui nós estamos vendo o que aconteceu. Tá? Como eu disse, era uma armadilha. E o ponto da armadilha era o seguinte, se Jesus ele aceita apedrejar a mulher, tecnicamente ele estaria indo contra o mandamento que diz não matarás. Só que se ele não aceita, né, o apedrejamento, então ele estaria indo contra a lei de Moisés, então também seria uma acusação. Então, qualquer resposta lógica que Jesus ele fosse fazer, seria uma resposta ruim, entre aspas, ele seria acusado, né? Então, o que acontece? Jesus, então, ele se abaixa e começa a escrever na areia. E aí, então, que vem a questão. O que Jesus escreveu ali, tá? Bom, de cara, eu já te digo que não existe na Bíblia o que ele escreveu, tá? Não diz o que ele escreveu. O que ele fez ali, o que estava acontecendo na Bíblia, não diz isso. O que se é falado em muitas igrejas, o que se é falado na tradição, é que Jesus, na verdade, quando ele ouve aquela pergunta, ele começa a escrever os pecados que aqueles homens que estavam acusando aquela mulher haviam cometido. E por que falam isso? De onde que surge isso? Se você olhar a palavra no grego para escrever, é grafo, que vem de grafia, né? Que é escrever, tá? Só que a palavra grafo, que é a palavra que está escrita na Bíblia, né, que é o grego, ela significa simplesmente escrever ou escrever continuamente. O ponto é que pessoas, né, teólogos antigos, né, histórias antigas, dizem que a palavra correta que algumas traduções antigas traziam não era grafo, mas era, deixa eu pegar aqui para não falar errado para vocês, era catagrafo, tá? Catagrafo significa escrever contra ou escrever acusação.
Então é daí que vem essa ideia, tá? De que ele estava escrevendo isso contra essas pessoas, certo? E aí, dessa ideia que parte essa primeira teoria, né? Eu vou te dar uma outra teoria depois, tá? Mas essa é a primeira teoria que ele estava escrevendo isso. E se essa teoria ela for correta, é muito curioso ela, gente, porque ela vai acabar se correlacionando com algo que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, tá? Que ele diz basicamente que aqueles que se afastam de Deus terão os seus nomes escritos na terra. E o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Né? A questão aqui é que a beleza disso, né, é que quando Jesus, se for essa teoria, quando ele está escrevendo na areia, a areia, quando bate-se o vento, né, ela apaga ali o que você fez. Então ele estava dizendo que mesmo os pecados que houvessem, tanto daqueles homens quanto daquela mulher, que eu já vou entrar nisso, eles poderiam ser apagados. Tá? Eles não eram eternos, eles poderiam ser apagados e poderiam ser perdoados. Mesmo aqueles acusadores poderiam ter os seus nomes perdoados por conta que eles poderiam se arrepender. Tanto é que depois da sequência, Jesus ele diz assim para aqueles homens, né? Você que nunca pecou, atire a primeira pedra. E eles todos tinham pecado, obviamente, né? E eles vão embora, e quando aquela mulher vem, o Jesus pergunta, e mulher, onde estão os seus acusadores? E ela fala para ele assim, eles se foram embora. E aí Jesus, ele faz algo extremamente importante, que é muito base do que ele prega, né? Ele diz, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então Jesus, ele libera o perdão para ela. Né? Então, essa questão dessa primeira teoria de escrever na areia, ela traria essa conotação, então, de que os pecados poderiam ser perdoados, tá? Essa é a teoria 1. A teoria 2 é que, na verdade, quando Jesus ele passa a escrever na areia, a Bíblia não relata o que ele escreve, porque não era importante o que ele escreveu, mas era importante a ação que ele teve. Por quê? Porque diz, assim, a história, né, disse que a mulher ela foi pega em adultério. Se você parar para pensar, aqueles homens daquela época, eles não iam dar um valor à mulher e falar assim, olha, filha, vai lá, veste uma roupinha, toma um banho que a gente vai lá te levar para você ser apedrejada lá, né? Eles pegaram essa mulher e provavelmente levaram ela nua, sem roupa nenhuma. E Jesus, quando vê a chegando, você vê que ele se inclina e ele começa a olhar para a areia e escrever. Ele não olha para a mulher, né? Não diz ali que ele olhou para a mulher. Então, quando ele se prostra, na verdade ele se ajoelha para escrever, na verdade a questão é que ele não queria constranger aquela mulher, porque ele a amava. E ele sabia que o pecado poderia ser perdoado, né? Então ele não olha para ela. Mesmo quando ele fala com ela, não diz que ele olhou, né? Tanto é que depois da acusação ele continua ali escrevendo aquilo que ele tinha ele continua escrevendo, né? Então ele senta aí, ajoelha ali, ele se ajoelha, ó. Ele se prostra ali, ele vai escrevendo, ele continua escrevendo ali o que ele tinha que escrever, né? Bom, pessoal, então o que a gente tira aqui dessas duas teorias, né? O que a gente aprende com isso? O que isso serve para as nossas vidas? Primeiro, isso nos serve porque se nós agimos que nem esses fariseus que estão apontando o dedo, que estão acusando, que querem comprometer, né, as pessoas, enfim, nós temos que lembrar que nós também temos pecados. E pode ser que Jesus ele está escrevendo ali os nossos pecados, né? Então nós também temos que ser aquelas pessoas que liberam o perdão, né? Nós temos que assim como Jesus, nós temos que ter o coração, né, de dar a segunda chance às pessoas, temos que ter o coração de perdoar, até porque o Senhor nos perdoou, né? Então, não é justo. A palavra do Senhor também vai nos ensinar que se nós não perdoarmos, Ele também não nos pode perdoar, né? E da segunda teoria, nós podemos tirar a lição de que quando as pessoas elas estão no erro, né, estão no pecado, não somos nós que vamos ficar olhando para elas e apontando, olha, você está pelado, olha, você está nu, olha, você está bêbado, olha. A gente tem que agir com amor, né, com compaixão das pessoas, mostrando para elas que elas têm sim uma segunda chance. Até porque o Senhor Jesus nos deu segunda chances, né? Ele nos dá tantas chances. Olha para a sua vida, quantas chances o Senhor Jesus ele já te deu, não é mesmo? Bom, pessoal, fico por aqui então.
Deus abençoe cada um de vocês. Nós nos vemos aí no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, pôr um comentário, nos ajudar aqui a crescer o canal e a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.